Rapaz, deve ser muito bom ser bicolor, ó. Não é não, Baraca? Não é não? Se o Baraca tá puto, né? Eu gosto muito. Porque, gente, é inacreditável, cara. Eu tava acompanhando um pouquinho aqui agora o jogo narrado aí pela galera da Liberal. E é impressionante a depressão que é, moleque. Sabe? E eles ainda acreditam. Alguns deles, olha, o Paysandu vai. Já tá rebaixado. Meu amigo, foi rebaixado no clássico. A última esperança, a última chance, a última vontade que eles tinham, eles perderam no clássico. Aquele 3-2, gol como jeito como foi, Hernandes cobrando falta, tudo. Aquilo ali rebaixou eles de uma maneira, cara, que não tem como. Não adianta o cara chegar e falar, olha, Paysandu foi rebaixado agora para Avaí. Não, foi rebaixado no clássico. Foi rebaixado no clássico. E como ele humilha, né? Como esse time humilha o torcedor dessa mucurada aí. E assim, vocês merecem, cara. Os mucurentos merecem. Merecem, porque são soberbos, são boca grande, acham que a mucura é maior do que ela é. A mucura não é um time pequeno. Vocês nunca vão ouvir da minha boca aqui neste canal eu dizer que a mucura é menor que a Tuna. E levar em consideração 2 títulos nacionais, inclusive o último que a Tuna ganhou foi em 1990. Então eu não vou utilizar isso aqui como critério para dizer que a Tuna é maior que a Mucura, não. Para mim a Mucura é o segundo maior time do Norte, só perde para o Remo. E como perde para o Remo, né? Literalmente. Mas, gente, vamos falar aqui agora sobre o Guto Ferreira, né? Falar um pouco também sobre o Remo nessas quatro rodadas aí. O Coritiba, infelizmente, venceu a equipe do Volta Redonda, que time horroroso, né? Cara, quando eu vi o Wellington Silva jogando na lateral direita do Volta Redonda, sim, não é o Wellington, o filho do Wellington Silva, daquele que jogou no Remo, que já era velho lá em 2021, não. Eu pensei, você pode pensar, não, é o filho do Wellington Silva que tá jogando. Não, é o Wellington Silva, com quase 40 anos, é o lateral direito do Volta Redonda. Um time desse não vai conseguir outra coisa que não seja o rebaixamento, desculpa. Não vai. Não vai conseguir outra coisa na competição que não seja um rebaixamento. Então, o Volta Redonda já está fedendo há muito tempo nessa competição. Somou pontos, inclusive, contra a gente, né, aqueles 3 pontos. Muito pela ruindade do nosso time. Porque o Coritiba hoje não jogou quase nada. Jogou o mínimo para ganhar. E venceu, né? Venceu ali por 1-0. Ainda teve um jogador expulso, Maicon foi expulso. Mas Volta Redonda, se o juiz desse 20 minutos de acréscimo, não empatar nunca esse jogo. O Coritiba ele chega a 60 pontos. Para mim o Coritiba subiu. É o primeiro time que já conquistou o acesso. Porque o Coritiba pega CRB, que se perder pro Atlético Goianiense não vai ter mais chance nenhuma na competição de nada. Mucura, morta, né, rebaixada. Vai pegar o Atlético e depois encerra contra o Amazonas. A tabela do Coritiba é isso aqui, ó. Maravilha. Maravilha. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Vencer a Chapecoense dentro de casa para também caminhar o nosso acesso. Coritiba, para mim, subiu já, tá? Para mim, restam 3 vagas para Série B, para Série A do Campeonato Brasileiro. Espero que uma seja nossa, né? A gente espera muito que a gente possa conquistar essa vaga. Bom, falando agora aqui sobre Guto Ferreira, né? O nosso querido Gutão da Massa. É o seguinte, hoje o Clube do Remo chegou, foi recepcionado pela torcida, né? Teve a Aero Remo aí, a torcida foi em peso lá. Prestigiar os jogadores. Ah, vocês estão emocionados, ainda é cedo para fazer isso. Ano passado funcionou, por que esse ano não pode funcionar? E nosso time era muito pior do que esse, não tenha dúvidas disso. O dessa temporada é um time maravilhoso perto do ano passado. A gente chegou sem chance nenhuma, né? Assim, de ter uma esperança que o Clube do Remo fosse campeão. Nessa temporada não. Essa temporada nós temos esperança sim que o Remo seja campeão da Série B, o que eu acho muito difícil, não pelo futebol que o Remo joga, mas pela tabela do Coritiba, né? O Coritiba ele tem uma tabela muito boa, uma tabela excelente aí, em termos de times para enfrentar, vai pegar praticamente galinhas mortas aí no caminho, enquanto o Clube do Remo tem 2 confrontos diretos ainda, contra Chapecoense e Novo Horizontino. Então pro Remo, se ele for campeão dessa Série B, vai ser um título que tem que ser comemorado sim, pela dificuldade e pela resiliência e principalmente reconstrução desse time do Remo. E o Guto Ferreira ficou impressionado, postou nas redes sociais dele, né, essa mobilização da torcida lá
Os jogadores, né, ficaram ali todos observando a movimentação do torcedor, o que o torcedor fez no termo da recepção ali da torcida do Clube do Remo. Isso aí pode ter certeza que vai ser falado nacionalmente, tá? O que o Remo vem vivendo nessas últimas 2 semanas é algo mágico. Rebaixou o rival semana passada, derrotou o Atlético jogando muita bola e ontem, de maneira cirúrgica, vence o Cuiabá e finca seu pé no G4. O Remo, independente de qualquer resultado, não sai do G4, vai secar alguns adversários para permanecer com uma boa vantagem para o quinto colocado, né? Que a gente espera que seja ali o Novo Horizontino, porque a gente está a 2 pontos do Novo Horizontino agora. Então, muitas coisas vão se figurar de maneira positiva para o Remo de acordo com as vitórias. Mas a gente não pode deixar essa oportunidade de conseguir mais uma boa vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Gente, é muito delicado a gente criticar algum jogador nessa fase do Remo, né? Porque o Remo, ele está aí numa fase excelente na competição. São 6 vitórias, né? Poucos jogadores ali são criticáveis, mas eu vi muita gente criticando ontem 2 jogadores, né? O Léo Lang e o Pedro Castro. O que eu não tiro a razão, tá? Das críticas, porque pra mim o Léo Lang não é o goleiro titular e provou ontem isso, porque que não é, né? Muito inseguro. E o Pedro Castro, gente, o Pedro Castro é inacreditável, é uma história que a gente precisa estudar porque que esse cara é titular no Remo, né? Porque ele não consegue fazer nada bem, ele não consegue marcar bem. O Natan, por exemplo, Natan Camargo, marca bem pra caramba, por isso ele é titular. O Pavani tem um bom passe, quebra a linha, o passe do Pavani. O Cantilho, tecnicamente, é o melhor. O Jadson, fisicamente, é um touro dentro de campo. Apesar de nos últimos jogos a gente ver o Jadson um pouquinho acima do peso. O que o Pedro Castro tem de positivo, gente? É difícil, né? É difícil. Então, assim, mas eu não vou ficar aqui pegando no pé do cara, criticando. Eu só queria entender porque que o Guto banca tanto esse cara, né? Por exemplo, o jogo de ontem, ele encerrou a partida dentro de campo. Ele poderia ter saído. E, coincidência ou não, o nosso meio-campo morreu no segundo tempo. Coincidência ou não, né? Gente, falando agora aqui sobre o trabalho do Clube do Remo durante a semana, né? O Remo vai ter um tempinho para descansar. O Remo, ele jogou ontem, chegou hoje de viagem, provavelmente amanhã vai ter o domingão de folga. E aí, na segunda-feira, provavelmente os jogadores vão se reapresentar para voltar aos trabalhos, né? Existe ali uma dúvida sobre o Grego, que saiu no primeiro tempo. O Marcelinho também saiu no intervalo, né? Teve uma entrada ali muito complicada do jogador ali do Cuiabá, no tornozelo do Marcelinho. O Grego pediu para sair, então são jogadores que serão avaliados para ver se terão condições de atuar contra a Chapecoense. A Chapecoense, que é o nosso adversário aí do próximo domingo, eles jogam, se eu não estou enganado, deixa eu só confirmar aqui, tá, gente? Mas se eu não estou enganado, a Chapecoense, ela joga na terça-feira, tá? Deixa eu só ver aqui, que aí eu confirmo para vocês. A Chapecoense joga amanhã, no caso, segunda-feira. Ela vai ter ali a quarta, a quinta e a sexta para se preparar contra o Clube do Remo. Pelo menos 2 dias a menos que o Remo. Quando a Chapecoense vai estar jogando, o Remo já vai estar treinando normalmente. Então isso é uma vantagem para o Remo, além do fator casa, né? O Remo vai ter um fator casa muito importante, ó. A Mucura diminuiu aí, ó. Golaço da Mucura, hein? Boa, Mucura! Bora, Mucura! Bora virar, Mucura. Eu acredito ainda que vocês não vão terminar na lanterna nesse campeonato, tá? Então, assim, sobre a Chapecoense, é claro, né? É claro que a Chapecoense, ela vai ter ali um período menor. Isso não quer dizer que a Chapecoense vem fragilizada para enfrentar o Remo. Mas é importante que a gente torça para que a Chapecoense ela tropece nessa rodada, empate dentro de casa, porque eles vão vir no desespero para enfrentar o Clube do Remo. E a gente pode se aproveitar disso no domingo em mais um jogo de xadrez que a gente vai ter. Bom, gente, quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso, tá? Deixa aí nos comentários para eu saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Gutão da massa aí, né? Impressionado. Panagiotis joga. Marcelinho joga, né? O que a gente pode fazer aí referente a essa semana que a gente vai ter. Deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau.